Eu fui tentando me enquadrar, velho. Eu sou oriundo de uma família que foi muito convencional. Meu pai era militar, minha mãe era funcionária pública. E eles eram carregados de valores convencionais, de muitos preconceitos também. Eram ótimas pessoas, mas a sociedade induz, né, o pensamento. Eles estavam atingindo um patamar social de respeito. Então, a minha contestação à sociedade era quase uma ofensa para eles, né? Foi por tentar me enquadrar que eu entrei para o Banco do Brasil, que eu entrei para o Exército, que eu entrei para a faculdade. Aí na faculdade eu estava angustiado demais, porque a vida não parecia fazer sentido. Sobretudo quando as pessoas mais me elogiavam, eu estava em situação de angústia, e aquilo não me satisfazia. Quando eu saí do Exército, eu saí porque eu percebi que eu estava tendo que abrir mão da minha consciência e obedecer ordens de pessoas que muitas vezes eu achava idiotas, mas eu tinha que obedecer porque o cara nasceu primeiro, entrou para o Exército primeiro, era meu superior hierárquico, e eu tinha que acatar o que ele mandava. Eu me lembro que não teve ninguém apoiando minha ideia. Toda a família foi contra, todos os amigos foram contra, todos os colegas foram contra, todos eles me dizendo que eu estava louco. E eu dizia assim, eu não quero abrir mão da minha consciência para viver. E os argumentos eram, mas aqui você tem garantia, aqui você tem plano de carreira, aqui você tem um plano de saúde exclusivo do Exército, tem hospitais, tem escola de graça para os seus filhos, de qualidade, você tem moral social, porte de arma, a polícia não mexe com você, você tem um setor jurídico para te defender de qualquer coisa. Eu falei assim, aí estão comprando minha consciência? Assim eu vendo minha consciência? Eu não posso abrir mão da minha consciência, senão eu não vou viver em paz. Aí o nego falava, você é maluco. Falei, se ser coerente comigo mesmo é ser maluco, então é maluco que eu quero ser. E depois ainda tentei o direito. Porque quando eu esbocei pensar em fazer belas artes, que eu gostava de desenhar, a família rechaçou. Isso não é profissão, isso é hobby. Você é drogado? Você é viado? Você é dondoca? Você quer ser sustentado? Perguntas do meu pai. Mas eu não tinha coragem de sair, mano. Porque eu já tinha decepcionado a família demais quando eu saí do Exército. Era a carreira militar, a carreira do meu pai. Todo mundo estava muito feliz, certo de que eu seguiria a carreira do meu pai. Então eu saí, foi uma decepção muito grande. Então eu relutei muito para sair da universidade. Eu teria saído, eu fiquei 10 meses só, mas eu teria saído muito antes se fosse por mim, porque para mim não fazia sentido. O que aquele curso me oferecia era a mesma coisa que o Exército, garantias materiais. Eu estava assistindo às aulas e angustiado, eu não quero ser advogado, mas aí eu me sentia já covarde de não tomar atitude por causa da família. Ele chegou do trabalho, eu estava com os documentos na mão, entreguei para ele, falei, olha aqui, estou pagando minha dívida com você. Você sempre me cobrou que eu tinha a obrigação de passar no vestibular. Eu passei em 2, escolhi a federal. Eu não vou terminar o curso, não é porque eu não consegui, é porque eu não quero. Isso aí para mim não faz sentido. Cara, foi mais de 4 horas de conversa, e dessa conversa resultou a combinação de que eu iria num psicólogo, que eu só podia estar desequilibrado. Ele falou para mim, você não tem ambição na vida, ele falou. Eu falei, ao contrário, eu tenho uma ambição desmesurada, eu tenho uma ambição tamanha que grana, estabilidade, conforto, garantia social, para mim é pouco, eu quero mais. Ele falou, afinal de contas, o que você quer da vida? Eu falei, tudo o que eu puder levar dela. Foram 4 horas de conversa. E quando eu falei que tudo isso para mim é pouco, que eu quero mais, ele falou, então o que você quer da vida? Eu falei, tudo que eu puder levar. Aí ele travou, assustado, e falou, você está com um problema, você está desequilibrado, você precisa de um psicólogo, vai num psicólogo. Eu falei, eu vou. Se você vai pagar, eu acho que eu não preciso, mas se você quer que eu vá e paga para eu ir, eu vou. Porque eu não estou querendo confrontar com você. Eu estou só decidindo a minha vida. Eu acho que é direito meu. Vocês nem precisam de mim. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, a trabalhar e ganhar meu salário, ou vender coisa e ganhar dinheiro, eu quis pagar uma conta de luz. Você falou, não, na minha casa quem paga as contas sou eu. Então vocês não precisam de mim. Se vocês fossem doentes, precisassem de mim, eu não podia fazer isso. Eu ia ficar aqui. Mas vocês não precisam. Eu preciso cuidar da minha vida. É meu direito e é minha obrigação também. Eu falo, você não nos respeita. Pelo contrário, eu respeito vocês demais. O que você está querendo de mim não é respeito, é submissão. É outra coisa.
Você quer que eu me submeta a você? O risco é meu. Se eu me der mal, sou eu quem vai se dar mal. É direito meu. Eu quero fazer a experiência de não ter nada. Porque eu viajo de carona por aí, nas férias, e eu vejo que as pessoas mais pobres não têm medo, que são mais alegres, são mais transparentes, são mais solidárias. Sabe? Eu quero experimentar não ter nada. Eu estava vendo que eu ia me frustrar. Eu estou no caminho da frustração. Se eu seguir por aqui, eu vou ficar angustiado. Eu vou adoecer. No exército mesmo, eu demorei a decidir sair. E por essa demora, eu peguei uma coisa, velho, que fizeram uma junta médica para estudar e não descobriram o que era. Era angústia. Eu fiquei cego de um olho, cresceu um caroço enorme no meu pescoço. Fizeram todos os exames, velho. E não dava nada. Sacou? Aí eu saí e passei quase um mês sem ir para o quartel, em casa, em tratamento. Aí sumiu. Desapareceu sem explicação. Teve um médico civil, não era nem do exército, que ele falou, cara, isso aí é angústia. Que eu tive liberdade de conversar com ele. Uhum. Que eu não estava no exército, que eu queria sair, sabe? Mas que a família estava com expectativa muito grande. Ele falou assim, isso aí é angústia, cara. Você parou de metabolizar iodo. Aí abriu um armáriozinho assim, tirou um vidrinho e falou assim, ó, toma 3 gotas de manhã, 3 gotas no almoço, 3 gotas no jantar. Eu fui tomando aquilo, velho, tudo voltou ao normal. Aí eu voltei pro quartel. No dia que eu entrei no quartel, eu tive a sensação clara de que eu ia adoecer de novo. Eu falei comigo mesmo, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que ir embora. Isso aqui é um instrumento de repressão popular. Isso não é o que meu pai me ensinou. As instruções já me mostravam que o exército era outra coisa, muito diferente do que meu pai me dizia. Meu pai era um romântico com relação ao exército. Mas lá, por exemplo, teve um tenente que fez uma palestra anticomunista. Quando ia acabando o tempo da palestra, eu percebi que ele não falou o que era comunismo, era só para odiar o comunista. Eu falei, tenente, a gente não vai ler sobre o comunismo, Karl Marx, saber o que eles falam, que sociedade eles propõem, para entender do que está tratando. Ele falou, não, é preciso. Aí dispensou a turma e falou, você fica. E aí me fez um monte de ameaça. Me fez um monte de ameaça, cara. Teve uma outra, com outro instrutor, que ele também ficou falando um monte de barbaridade sobre a sociedade, sobre patriotismo, os símbolos pátrios, bandeira. Eu achava tudo aquilo muito ridículo. Eu levantei o dedo e falei, tenente, onde é que o povo entra aí nessa história? Aí ele falou assim, o povo é uma massa acéfala, amorfa e acéfala, que precisa ser controlada para não se tornar perigosa. Eu falei, epa, eu não quero fazer parte disso, cara. Eu não quero fazer parte disso. Mas aí eu já sabia que eu queria sair, mas não saía, porque eu sabia o choque que eu ia causar na família. E aí a angústia me pegou, até eu adoecer. Eu falei, se eu ficar aqui, cara, eu vou decidir. Volta lá na conversa com seu pai. Você teve aquela conversa decisiva com seu pai, continua dali. Ainda não foi a decisiva. Ah, não? Ele me mandou para um psicólogo. Aí eu fui um psicólogo. E expliquei para ele todo o problema. E ele me olhando com o olho arregalado. E olha, eu tentei isso, tentei o Exército, tentei o Banco do Brasil. Sabe? Eu não me enquadro, não vejo sentido. Isso aí está me angustiando. Eu acho que tem um sentido maior na vida. E eu quero procurar. Você acha que eu estou desequilibrado? Eu disse, não está nem um pouco desequilibrado. Eu falei, por que você está me olhando com essa cara? Eu falei, não, porque eu nunca vi ninguém ter tanta coerência em dispensar assim o sistema. Eu falei, então, sua função é explicar para os meus pais que eu não estou desequilibrado. Meu pai me ofereceu, eu tenho um amigo que ele foi coronel do Exército e ele se formou em medicina e é psiquiatra, diretor do hospital psiquiátrico lá de São Cristóvão. Vai nele, eu já falei com ele se ele te recebe, ele disse que te recebe sim. Eu falei, você acha que eu estou doido? Ele falou, só pode. Eu falei, tá bom. Aí fui, no hospital de São Cristóvão. Velho, eu olhei em volta, ele tinha uma sala de espera imensa e estava cheio de gente doida ali. Eu cheguei, eu olhei o panorama e falei, nossa, eles pensam que eu estou mal mesmo, né? Aí eu fiquei parado. Aí passou a enfermeira e olhou para mim com estranheza, né? Tipo, o que esse cara está fazendo aqui? Porque os outros estavam todos acompanhados, eu estava sozinho. Aí ela foi lá dentro, voltou, falou assim, você que é Eduardo Marinho? Eu falei, sou, entra aqui. Aí eu entrei. O cara era grisalho, sacou? O psiquiatra, o amigo do meu pai. Falou, você que é filho do Marinho, né? Eu sou muito amigo do seu pai, senta aí, me explica o que está acontecendo. Aí eu expliquei para ele, em 5 minutos ele me interrompeu.
Ah, já entendi. Olha, não espera outra coisa. Todo mundo vai dizer que você está doido. Entendeu? Todo mundo vai dizer. Agora, você viu a sala de espera aí fora? Eu falei, vi. Pois é, eu não tenho tempo para perder com você, não. Sabe, você pode ir embora. E quando eu sair daqui, eu ligo pro seu pai e digo que você não está doido, não. Eu falei, valeu, obrigado. Aí tá. No dia seguinte foi a vez da minha mãe. Eduardo, eu conheço um padre exorcista lá na Penha. Depois que o padre não deu solução, inclusive o padre me incentivou, só que ele não deixou minha mãe ficar perto, ele mandou minha mãe sair de perto. Aí, quando eu contei para ela o papo que eu tive com ele, ela disse que era mentira minha. Aí não teve jeito. Quando eu peguei a minha mochila pela última vez na casa deles e fui para a porta, foi a cartada deles, cara. Se você sair por essa porta, você pode esquecer que teve família, você não é mais filho. Para nós, você vai ser um filho morto. Não tem mais contato nenhum com você. Não nos procure em nenhuma hipótese. Se você ficar doente, vai para o hospital público. Se você for preso, vai ficar na cadeia. Você não tem mais família. Aí eu dei uma parada. Não tirei nem a mochila das costas. Olhei para eles assim. Eu vi que o rompimento era inevitável, porque eu não tinha como dar para trás. Falei, olha, eu demorei muito tempo para tomar essa decisão e essa atitude. Eu me angustiei muito, eu pensei muito. Agora que eu tomei a decisão, eu acho que eu tenho a obrigação de assumir todas as consequências. Eu não queria perder o contato com vocês. Eu queria mandar cartas contando o que eu estou vivendo, o que está acontecendo. Falei, nem pensar, pode esquecer que a gente existe. Eu acho que eles estavam contando com a minha covardia, com o meu medo. Mas eu estava com um medo muito maior, que era chegar na idade daquele velhinho lá, frustrado, com a sensação de ter sido enganado, de ter tido uma vida sem sentido. Aí eu saí pela porta e a gente ficou sem se falar há quase 20 anos, velho, sem se ver. Quase 20. Qual é a relação que você tem hoje com a sua família após essa desvinculação? Rapaz, eu perdi o contato com a família, né? Eu fiquei muitos anos sem nem saber notícia, eles também não sabiam notícia de mim. Entendeu? Eu não lembrava deles. Não vinha na minha cabeça. Em alguns momentos, logo depois que eu saí para a rua, que eu saí para a estrada, de vez em quando eu lembrava. Mas eu sabia que eles não podiam entender. E sabia que a minha situação, para eles, era muito constrangedora. Era miséria. Era dormir no papelão. Era ser maltratado pelas forças de segurança. Era ter filho na categoria de indigente no hospital, porque eu não pagava previdência. Então, para eles, tudo isso era muito sofrido. É muito vergonhoso. Era como se eu tivesse desprezado a família. Entendeu? Então, eu não tive encontro. Para você ter uma ideia, muitos anos depois, uns 15 anos depois, eu vim da Bahia. Eu tive uma filha que nasceu, eu morava em Arembepe. Você deve ter ouvido falar. Sim, claro. Em 85 eu cheguei de Arembepe no Rio. E o primeiro lugar que eu morei foi Saquarema, que é uma cidadezinha no interior, né, no litoral aqui norte. Aqui não, né? Lá. E aí eu ia expor no Rio. E descobri um restaurante, um supermercado natural no Leblon. E comecei a expor em frente a esse supermercado porque aquele público ali gostava do meu trabalho. E eu vendia bem ali. Eu tinha esquecido que a minha família de origem morava naquele bairro. Eu não lembrei. Meses depois, eu estava expondo ali no Sabor Saúde e minha irmã saiu e olhou para mim, minha irmã mais nova, a pessoa com quem eu me dou melhor na família. Eduardo, você está aqui? Naquele momento eu me dei conta, é mesmo, eles moram aqui nesse bairro. Você vê o grau de ausência. A minha família, falta. A minha família, na verdade, passou a ser a humanidade toda. Eu me sinto parte da família planetária. A consanguinidade, para mim, perdeu o valor. Família se faz de afeto e respeito, não de consanguinidade. Né? Eu elaborei a ideia de que a família é a sala de recepção para a vida. Você chega incapaz de se manter e tem uma família, um pai, um responsável que vai criar você até que você se torne autossuficiente. A partir do momento que você se torna autossuficiente, a família consanguínea só perdura se houver afeto e respeito. E comigo não tinha respeito, tinha senso de propriedade. Quando meu pai e minha mãe falaram, você não está respeitando a gente, eu disse, eu respeito vocês demais. Mas o que vocês querem não é respeito,
é submissão, é subalternidade. Vocês querem decidir o que eu vou fazer na minha vida. Eu acho que O que é que a... mas a obrigação de decidir o que fazer com a minha vida. E o que eu estou é procurando um sentido. E isso que vocês colocam como um sentido para a vida, a mim não interessa. Me angustia, me frustra, me dá agonia. Eu preciso procurar algum sentido que para mim tenha valor, não para vocês. Né? Ali eu percebi que eu era uma propriedade da família, que eu não podia envergonhar a família. Que eu, fazendo a experiência do não ter, que foi o que eu disse ao meu pai, eu vou experimentar o que é não ter nada. Eu preciso experimentar, vou passar um tempo sem ter nada, só quero minha mochila. E ele falou, você não pode fazer isso. Eu falei, como não posso? Eu posso, eu tenho condição de fazer. Não, mas eu não permito que você faça. Aí eu falei, não estou pedindo permissão, eu estou avisando. Eu vou fazer isso com a minha vida, é uma experiência que eu quero fazer. Eu achava que ia ser uns anos, mas aí eles tornaram definitivo. Porque nessa de me pressionar a não fazer, veio a ameaça. Se você for, não faz parte mais dessa família. Pode esquecer que teve família. Aí foi assim. Eles tinham palavra. E eu acho que era necessário. Depois de muito tempo, eu percebi que se eu tivesse tido contato com eles, mantido um contato amistoso, eu não tinha passado pelo que eu passei. O que é que a família da rua te ensinou? O que é que você encontrou? Você falou em família, e aí eu vou citar o termo família também. O que é que a família na rua te ensinou? O que é que você encontra o sentido da vida, ou parte desse sentido da vida? Olha, o sentido primitivo da vida, inarredável, é a morte. Né? Você nasce e vai na direção da morte. Outros sentidos podem ser dados. O que a sociedade impõe é juntar patrimônio. E isso, rapidamente, para mim, perdeu o sentido, porque você vai juntar patrimônio, vai chegar no fim da vida e vai morrer. E não vai levar patrimônio para lugar nenhum. Então não é possível que patrimônio seja tão importante assim. Deve haver alguma coisa a mais. E o que eu dizia era, eu vou procurar um sentido para a vida. Ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. Porque o sentido que me foi oferecido eu não aceito. Eu não quero. Porque o sentido que me foi oferecido foi permanecer com privilégios, se possível aumentar os privilégios. Desde criança que eu passei pelo constrangimento de ser servido por empregados. Eu tinha esse constrangimento. Eu era um ser estranho ao meu meio, que as pessoas se orgulhavam de serem servidas. E eu me envergonhava. Na primeira parte da adolescência, eu achava que eu tinha alguma coisa errada. Não é possível, sou só eu. Eu devo ter alguma coisa errada. Mas depois eu percebi, não é o mundo, é a estrutura social que tem alguma coisa errada, que induz a gente à falsidade. Então eu saí para procurar um sentido na vida, e em seguida eu esqueci que eu estava procurando um sentido na vida, porque a vida ficou muito interessante. Eu comecei a ouvir histórias de beira de estrada, viver realidades, vivências com caminhoneiro, posto de gasolina, cidadezinha pequena, sempre perto da área periférica, sempre eu só podia morar onde tinha os mais pobres, sabe? Só podia alugar quarto em lugar pobre, ia vender brinco nos puteiros, e ficava amigo de todo mundo, e conversando muito, sempre conversei muito. E ali eu tinha lições, uma riqueza imensa em humanidade. Foi ali que eu comecei a perceber o tamanho da solidariedade nessas áreas. Não por uma superioridade moral ou espiritual, mas pelo trato com as dificuldades cotidianas. As pessoas se tornam mais solidárias. Então você vê as pessoas muito mais espontâneas. Eu lembro que eu estava num casarão em Recife, eu era mendigo ainda. Só tinha mendigo no casarão, era um casarão abandonado. E eu estava num cantinho, olhando as relações ali, as conversas e tal. De repente eu me dei conta. Eu estou no meio das pessoas mais sinceras, mais espontâneas, mais solidárias que eu já tive. Essas são as melhores pessoas que já me cercaram. Apesar dos palavrões, das feridas, da grosseria, da agressividade, porque são pessoas com quem a sociedade é muito agressiva, então essas pessoas se tornam naturalmente agressivas. É uma reação. Não sei se é uma reação, acho que é uma criação social. Entendeu? Você sempre tratado com agressividade, você se torna agressivo. Né? Você não resolve se tornar agressivo. Você só conhece a agressividade como forma de relação. Mas entre si, a união é muito grande, a solidariedade é muito grande. Eu
me lembro que naquele dia eu falei, cara, são as melhores pessoas que eu já vi à minha volta. São as mais espontâneas. E aí voltei meus olhos para a estrutura social. Falei, porra, essas pessoas tinham direito a ter a educação que eu tive, a ter a alimentação que eu tive. Direito constitucional. De ter tudo que eu tive. O estudo, a comida, a casa. E tudo isso foi roubado. Aí eu passei a ver o Estado como entidade criminosa. Porque não cumpre a sua lei máxima, não cumpre a sua Constituição. Por que o Estado não cumpre a sua Constituição? Porque ele está sequestrado por poderes econômicos, de um punhado de poder de rico. Eu fui vendo aí que o governante é uma marionete na mão do poder econômico, seja qual for o governante.